vamos agora por um momento muito importante, né, que o Senhor colocou no meu coração. Eu pensei que ia ser de uma forma, mas Deus fez de outra. Eu achei que seriam umas pessoas, mas Deus colocou outras. Colocou um tema no meu coração, né? E elas aceitaram o convite. Muito obrigada, pastora Maria Amélia, a Érica, a Aline, minha sogra Maria Amélia. Nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui hoje. Talvez você que está aqui nunca ouviu ou sequer imaginou, né, que essas mulheres passaram por alguma situação dessa que a gente vai conversar um pouquinho. Talvez você se identifique com a história, né? Creio que esse momento que o Senhor preparou para nós nessa tarde, de um talk mesmo, né? De um bate-papo, de uma conversa, a gente contar o testemunho, pode ser que venha para você como cura, talvez venha com uma resposta, ou talvez venha com um alerta, talvez, né, daquilo que você um dia pode vivenciar ou não vai vivenciar, porque hoje você decide ir por outros caminhos. Eu não sei, eu sei que o Senhor preparou esse momento para mim, para você. Eu gostaria muito de que você prestasse atenção, né, em nome de Jesus. Então, será que a gente pode fechar os nossos olhos? Eu quero que você estenda as mãos aqui para frente, ore por cada mulher aqui, porque são assuntos que foram muito difíceis um dia. E hoje elas estão aqui para a glória e honra do Senhor Jesus, testemunhar, para que elas possam ser instrumento na mão do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, quero colocar a vida de cada mulher, Senhor Jesus, que está aqui. A vida da pastora Maria Amélia, da Érica, da Aline, da minha sogra, a pastora Maria Amélia. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse momento, que o Senhor fale conosco nessa tarde, que o Senhor use a vida de cada uma delas de uma maneira muito especial, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira pessoa, então, que eu quero conversar um pouquinho é a pastora Maria Amélia. Se você não conhece, ela é a mãe do pastor André, minha sogra, mulher de intercessão. Aplauda o Senhor pela vida dela. Ela tem uma história muito linda com o Senhor, mas também de muita luta, muita oração, né? Ali nasceu o ministério de intercessão. O Senhor despertou ela como uma intercessora. Hoje ela é pastora aqui nessa casa e líder, né, de intercessão. E glória a Deus, né, pela sua vida. Sogra, vou chamar você de sogra, Maria Amélia. A sua história, ela nos ensina muito sobre espera, sobre oração, sobre sofrimento também. E sobre tomadas de decisão, porque durante mais de 10 anos, correto? Você orou e você esperou por uma mudança que não aconteceu com o seu ex-marido, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história brevemente e nos fale até quando uma mulher deve esperar, até quando uma mulher deve suportar, né, isso que você viveu, para discernir mesmo esse momento de busca de ajuda, né, e de sair ou não de uma relação. Se você pode se apresentar e falar um pouquinho. Graça e paz, irmãos. A minha história é uma história assim, eu me casei muito cedo, com 21 anos eu me casei, com 24 eu já tinha 2 filhos, né, foi bem em seguida, com 26 anos eu me converti. Quando eu casei, eu não conhecia a Cristo ainda, então, logicamente, eu casei com uma pessoa que não era cristão, mas tinha boas qualidades, a gente via que era um homem trabalhador, honesto, tudo, e aí você fala assim, tudo certo, né? Foi Deus que preparou. Mas, infelizmente, a gente chegou num patamar econômico que ele ganhava muito bem, a gente tinha uma vida muito boa, equilibrada, e de repente ele perdeu o emprego e ele não conseguiu lidar com isso. Nessa época eu já ia para a igreja, mas ele não ia. Muitas vezes eu convidei, mas ele não queria ir na igreja. E foi uma luta, porque de vez ele buscar um emprego, uma saída, ele tentou montar um negócio e junto com isso ele começou a beber, assim, mais do que o normal, não era socialmente, porque toda pessoa que bebe, que você repreende, ele fala assim, não, eu bebo socialmente. Não existe beber socialmente, o álcool é o mesmo. A pessoa vai começando com pouco e depois desequilibra. E por muitas vezes, né, isso foi por 10 anos mesmo que aconteceu. Eu tive ainda o Bruno depois, né, que meus filhos são bem em seguida. E ele nunca mais conseguiu se levantar.
Eu tentei por várias vezes levar ele para ajuda, para psicólogo, para tratamento, mas ele saía de lá muito bravo. E o problema não era a bebida, é que quando ele bebia, ele era uma pessoa violenta. Ele era uma pessoa que falava demais, não era só... era verbal também, sabe? Era muitas palavras de maldição, tanto a mim como também com os meus filhos. E eu lembro que quando eu fui para a igreja, o André tinha 4 anos, o pastor André só tinha 4 anos. E a gente viveu o desemprego, os meninos já eram adolescentes, já tinha acho que 13, 14 anos, então meus filhos pegaram uma época boa do pai ainda. O Bruno não, o Bruno já pegou a época que ele já não trabalhava nada. E graças a Deus, né, eu consegui fazer uma faculdade, voltei a trabalhar e eu sustentava a casa, porque depois que ele parou de trabalhar, ele nem ligava mais se ficava em casa, se não ficava, e foi uma luta muito grande. E eu já servia na igreja, eu era professora de criança, e muitas vezes eu não conseguia sair para ir para a igreja, ele trancava a porta e eu morava em apartamento, não tinha como pular. E aí eu avisava alguém e alguém me substituía lá no lugar. Mas foi por várias vezes. Eu ia para a igreja, ele estava ótimo, estava bom. De repente, quando eu chegava, já estava completamente transtornado. Eu acho que foi aí também que eu virei intercessora, porque atrás disso existe um mundo espiritual que se levanta, né? E eu pude identificar isso muito bem depois, né? Mas eu dei muitas oportunidades, fui nos alcoólatras anônimos, levei ele para a igreja, ele até aceitava Jesus, ele ia lá na frente, ele fazia uma encenação, aceitava Jesus, mas era fachada, você percebia. E foram 10 anos, justamente na época que eu fiquei grávida do Bruno, foi a pior fase da minha vida, porque eu tinha acabado de sair do emprego, né? Quando os meninos eram adolescentes, eu era funcionária pública, eu saí porque ele ganhava bem e não tinha necessidade de trabalhar. Mas não passou 2 anos, veio uma bancarrota mesmo na nossa casa, né? E então começou a luta. Era lidar com o alcoolismo, lidar com a falta de coisas, de bens materiais, né? Ele já não era um bom exemplo para os meninos. Eu era a válvula de escape dele, toda vez que ele estava com raiva era comigo e depois era com o André. Ele tinha muita raiva quando ele estava desse jeito com o André. Eu lembro até que antes da pastora Rafaela casar, nós somos em família por Moriá, né? Eu, ela, o André e o Bruno. E eu lembro que eu fui atendida por uma pastora lá. Quando eu comecei a contar a minha história, eu chorei, né? Parei de falar. E ela terminou aquilo que eu vivia. Ela terminou narrando aquilo que eu vivia dentro da minha casa. E ela falou: filha, por que você aguentou tudo isso? Deus não se agradou daquilo que você fez. Mas sabe o que eu tinha na minha cabeça? Eu amava a Deus. Em nenhum momento do sofrimento eu questionei Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? A única coisa que eu via em mente é que eu enxergava assim, um caminho muito comprido e eu não via a luz. Eu não via a luz. Eu achava que a minha vida, a vida dos meus filhos ia continuar sempre daquele jeito. Não ia ter alternativa. Mas como eu queria obedecer a palavra de Deus, eu achava assim: Deus odeia o divórcio e eu não posso desagradar a Deus. Deus odeia o divórcio e eu não posso. E nesses 10 anos eu fiquei suportando tudo isso, E eu me lembro que eu entrava em campanha, na minha igreja tinha as campanhas de terça, de sexta, e eu já estava assim, não aguentando mais. Gente, dia de festa, dia festivo em casa era o inferno. Aniversário, casamento não, aniversário, Páscoa, Natal, Ano Novo. Gente, era demais, parecia que a pessoa ficava endemoniada mesmo. E Deus sabe como eu fiz um sacrifício de fazer uma faculdade. Eu já tinha até o Bruno quando eu fui fazer faculdade, fui estudar para voltar ao mercado de trabalho. E eu vivi por aquilo. E quando aquela pastora falou assim: Deus não se agradou daquilo tudo que você tentou suportar, porque eu achava que havia um conserto. Poderia ter havido um conserto, mas
precisaria que a outra parte também quisesse o conserto. E ela nunca quis. E então, o que aconteceu? Eu me lembro até hoje que em 2006, no Dia das Mães, eu saí de manhã, fui para a escola dominical, e quando eu voltei, ele estava transtornado. Daí eu peguei e falei assim, bom, hoje eu não vou ficar suportando isso. Peguei e fui para a casa da minha mãe, que eu tinha combinado de almoçar com ela, que era Dia das Mães. À tarde eu fui na minha sogra e voltei para casa, que eu precisava tomar banho, eu ia dar aula para as crianças no culto da noite. E quando eu cheguei em casa, a porta estava trancada e eu não conseguia entrar. E eu lembro que eu chamei o André foi até lá, falou com ele, mas ele falou que não queria mais, que não tinha mais jeito. Mas antes disso, eu tinha entrado num propósito de oração com Deus, pedindo que Deus me desse um refrigério, alguma coisa, me mostrasse de que maneira eu devia agir. Eu queria uma solução, mas a minha oração era para conserto e não para separação, porque eu achava que eu ia desagradar a Deus. E eu lembro que eu estava no meio de uma campanha e aconteceu isso no Dia das Mães. Eu cheguei lá, daí o André conversou com ele, eu subi, ele já tinha arrumado algumas coisas minhas, eu tinha um cachorrinho, ele pôs a coleira no cachorro, para mim pegar o cachorro, daí eu peguei e fui embora para a casa da minha mãe, né? Eu vi a mão de Deus naquela hora, porque talvez eu não tivesse a coragem de tomar aquela atitude. Mas eu fui para a casa da minha mãe e eu falei assim, Deus está me dando a carta de euforia, eu creio. Porque a minha vida espiritual era alto e baixo. Quando eu percebia que eu estava crescendo, de repente, por causa da situação, eu caía de novo. E era uma situação de muitos ciúmes, muito controle, que era insuportável. E eu lembro que eu fui para a casa da minha mãe, daí não demorou uma semana. Ai, vamos voltar. Não vamos voltar. E aí eu tinha medo, né? Eu tinha medo porque eu vivia com essa pessoa e depois eu passei a ter mais medo ainda, por causa das ameaças que eu sofri. Ameaça assim, eu vou te matar. Daí eu respondia assim, Deus tinha me dado muita coragem, eu respondia, pode matar, eu sei para onde eu vou, pode ficar tranquilo. Então eu vou me matar e vou fazer uma carta te acusando. Eu respondia, faz logo aquilo que você tem que fazer, só na palavra. Que nem Jesus para Judas, né? Faz o que você só vai, na palavra. Mas, gente, foi 2, 3 anos, muita luta, andando, se escondendo, sabe? Não estando em mesmo ambiente, tentando me livrar disso. De fato, era um relacionamento muito abusivo em palavras, né, em agressões, né? O pastor André me comentou. Ele conta muito pouco, mas ele disse que por diversas vezes, como não sabia como ele chegava, eles se escondiam debaixo da cama, escondiam no quarto, trancava a porta, e ele quebrava tudo, né? Então, ele cresceu com muitos problemas também, e isso foi um adulto. Foi quando ele teve uma revelação que, quando ele percebeu, olha que interessante, todas as vezes que ele sentia que estava tudo muito bem, ele mesmo causava alguma coisa para dar um problema, entendeu? Porque ele viveu tão num ambiente cheio de problemas, cheio de agressão, cheio de não saber o que vai acontecer, que quando o ambiente estava em paz. Eu passei por isso, porque eu conheci ele no começo do namoro e eu não entendia, porque às vezes as coisas estavam tão boas, ele encontrava alguma coisa para reclamar, ele encontrava alguma coisa, mas por quê? Porque ele veio de um ambiente que é como se fosse a cocaína, então você precisa de alguma coisa para, é como se fosse um vício, entendeu? Um vício do conflito, um vício do problema, quando você vê tudo muito em paz, eu preciso pôr alguma coisa ali, então é só o Espírito Santo trazendo cura. E aí eu queria entender, né, assim, queria que você falasse um pouquinho, porque existe um tabu dentro da igreja. E muitas vezes eu atendo mulheres que realmente fizeram de tudo, assim como a minha sogra. Então, como eu acabei de pregar, a gente tem que fazer a nossa parte sim. A gente tem uma parte muito pesada e responsável de oração e de fazer acontecer. Mas quando a outra parte não quer, até que ponto eu vou lutar?
Até que ponto? E é isso que eu queria perguntar para você, sogra, porque hoje você não se casou, você é divorciada, você é pastora, você é líder, né, de intercessão, e muitas mulheres falam assim: agora eu sou divorciada, não vou mais servir a casa de Deus, porque eu não posso. Não é sobre isso, gente. Você, primeiramente, você é filha de Deus, antes de ser casada com alguém. Né? O Senhor te ama e o Senhor quer fazer coisas lindas na sua vida. É tanto como consertar seu casamento, que é possível sim, quanto talvez te dar o livramento. E eu quero te perguntar, até que ponto suportar? É muito difícil falar isso, é só na direção de Deus. Foi aquilo que eu falei. Eu entrei numa campanha de oração pedindo para Deus uma solução ou um livramento. E Deus me deu um livramento que não foi nem com a minha mão, foi com a mão dele. Aleluia. Mas não vale a pena. Não vale a pena ficar esperando, não vale a pena, que você vê que a pessoa não quer. Porque não é quem que a agride, oração não funciona, a oração funciona, mas tem o coração do homem que é duro. Exatamente. O A Bíblia vai dizer homem, isso, né? Que o Deus odeia o divórcio, mas por conta da dureza do coração do homem, em alguns casos nós, né, temos que tomar. Então, por exemplo, quem agride pode matar. Então, se você está passando por agressão, você precisa denunciar, você precisa buscar um refúgio, você precisa, porque quem agride pode matar. E talvez você pense, né, mas ele já quebrou a primeira aliança. Então, assim, cuide-se, mulher, cuide-se da sua vida, cuide dos seus filhos, porque hoje, por exemplo, o pastor está bem, graças a Deus, mas ele enfrentou muitos problemas emocionais mesmo, tantas coisas ele teve que passar por conta disso tudo. E agora eu quero te perguntar, muitas mulheres saem desse relacionamento abusivo, né, ou decidem divorciar após uma traição, decidem por esse caminho, né, autorizadas pelo Senhor, mas algumas tomam algumas decisões erradas, o pós-separação, porque muitas das vezes, ou se rebelam, e sai da igreja e se rebelam contra o Senhor, né, achando que é a culpa do Senhor, ou outras buscam conforto em escolhas destrutivas, buscam suprir a carência e muitas vezes em relacionamentos errados. Qual que é essa linha tênue? O que a gente precisa fazer? Tá bom, eu sou divorciada, estou enfrentando isso, mas como é o pós? Como se reerguer? Que cuidados que eu preciso ter? Hoje eu sou uma divorciada viúva já, né? Faz 3 anos que meu esposo faleceu e eu, como intercessora, eu sempre intercedi por ele e eu achei que até que eu teria que cuidar. Muitas vezes até cuidei indiretamente, financeiramente, né? Depois da separação, mas ele teve um infarto fulminante, morreu e eu falava: Deus, não deixa que ele morra sem te conhecer, porque o Senhor tem me levantado como libertadora de muitas mulheres, tem me usado para a cura. Eu não gostaria que meu marido, nem que for no leito de morte, que ele aceite Jesus como Salvador. E realmente, ele não veio de uma forma que a gente viu ele aqui na frente, que o pastor André batizou, mas foi dentro da casa dele, através da Bíblia que ele tinha, do caderno de anotação, do versículo que ele tinha salvo, que o André até fez ofício fúnebre usando esse versículo. A gente viu que Deus, da forma que ele cria, tocou a vida dele, e eu creio que ele foi salvo. A minha opção de não casar, de não arrumar outra pessoa, é que eu sempre trabalhei, estudei, vinha na igreja e ia no mercado, então era impossível arrumar um casamento. E também eu zelava pela vida dos meus filhos, porque o feminicídio pode acontecer com o teu marido de verdade, mas pode acontecer daquele que você vai por dentro da tua casa. Porque muitas vezes aquele homem vai ser um abusador, vai ser aquele que pode até matar teu filho, como a gente tem visto. Então a gente tem que tomar cuidado. Para entrar no segundo casamento tem que ser uma coisa muito de Deus. Tem que ser assim como o sol da meio-dia, assim, ó, falando: é isso, clareza. É isso, não pode ter nuvem, sabe? Porque você pode estar estragando a vida dos teus filhos. E eu escolhi cuidar dos meus filhos, seguir minha vida, estudar. Eu venci profissionalmente, graças a Deus, tenho uma situação hoje cômoda financeiramente por causa do meu trabalho, e também espiritualmente minha vida não é mais daqueles altos e baixos, mas é de uma constância, e eu consigo crescer. Deus restituiu tudo que o inimigo roubou. Isso, e a gente teve uma época da vida que tudo que a gente conquistou quando ele tinha um trabalho bom, e eu também, a gente perdeu tudo. Teve uma bancarrota na minha casa, sabe? Quando o inimigo leva tudo. A gente teve uma situação,
O André e o Gustavo ainda pegaram uma fase que a gente financeiramente estava mais ou menos, estava bem, viajava, mas o Bruno não pegou nada disso, foi muito triste. E eu sei que Deus restituiu tudo, como a palavra de Deus fala, que Deus restitui, né? Que os gafanhotos podem comer, mas que Deus restitui. E eu vi essa restituição através do apartamento que eu comprei, através da bolsa de estudo que o Bruno ganhou para ficar em Portugal 2 anos estudando, fazendo faculdade lá. Foi onde ele conheceu a pastora Anabela, o bispo. E eu vi na vida do pastor André, quando ele ganhou a bolsa para o Cefenai, e eu estou vendo, cada vez mais Deus tem dado, muito mais do que imaginava ou pensava. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ei, mulher, o seu posicionamento, ele impacta uma geração e um legado. Então, quando a gente olha uma história dessa, que tinha tudo para você entrar numa depressão, para você lutou, você foi fazer uma faculdade, você estudou, não foi fácil, lógico que não. Deixar o André, o Gustavo cuidando do Bruno para fazer a faculdade, mas foi através da... Os dois cuidando do Bruno, e através da faculdade você entrou no concurso. Hoje ela é aposentada, trabalha, tem o seu apartamento, né? E não precisou, o marido ficou no apartamento, ela não precisou, ela saiu, uma mão na frente, outra atrás, e Deus restituiu todas as coisas, porque nós somos filha de um Deus Altíssimo, Ele que batalha as nossas batalhas, amém? E agora eu queria chamar a pastora Melissa, passa para mim, por favor. Todo mundo, quando a gente chama a pastora Melissa para fazer um testemunho, a gente sempre pensa na cura do câncer, mas hoje não vai ser da cura do câncer, amém? Se você não conhece essa história, um dia você vai conhecer, amém? Ela é um milagre, a família dela é um milagre, é Jeová Rafa puro na vida dela, mas não é sobre isso que nós vamos falar, é sobre uma história, né, um alerta que Deus quer trazer para nós, sobre o impacto, né? A pastora Melissa foi abandonada pela sua mãe, e através, né, desse abandono e algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela enfrentou alguns medos de ser abandonada, e num dos dias que poderia ter sido um dos mais felizes, de uma honra, uma porta que Deus abriu para o marido dela, né, ela tomou uma atitude, porque foi um gatilho. E eu queria que ela contasse um pouquinho sobre isso, porque através desse gatilho, quero que você conte essa história, você teve comportamento e reagiu de uma forma que muitas vezes nós mulheres que estamos feridas emocionalmente por algo que parece muitas vezes ser uma bênção, a gente consegue com as próprias mãos, quase no caso dela, destruir a família. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu. Amém, foi isso. Foi um momento muito difícil, porque cresci num lar cristão, né? Então a gente cresce com princípios, mas durante a vida toda, depois desse abandono, minha mãe foi embora, foi morar fora, eu tinha 2 irmãos pequenos, um de 2 anos e um de 9, minha irmã tinha 9, então foi um período muito difícil, em que, por mais que meu pai estivesse ali, ele também estava ausente, no sentido, ele estava presente de corpo, mas muitas vezes ausente, porque ele também estava perdido com toda aquela situação. Então é difícil para a gente, como uma adolescente, a gente administrar tudo isso de nós. E eu fui entender isso quando meu marido foi viajar, quando ele recebeu essa promoção, e ele foi incentivado a viajar, a receber uma bolsa de estudo, é algo que seria bênção para nós como família. Mas ele ia estudar no Canadá. Foi estudar no Canadá. Quantos meses ele ia ficar? E ele ia ficar 45 dias. 45 dias. Tudo pago. Tudo pago. A empresa ia abençoar Tudo. a vida dele. O que aconteceu quando ele falou para você, Mel, a minha empresa está me enviando? O sentimento logo foi, não quero. Mas eu não tinha como dizer não. Porque lá dentro eu não sabia o porquê não. Mas estava tudo bem, estava tudo ok. Ele estava indo receber algo bom. Então, racionalmente falando, não tinha um porquê não. Então isso foi um grande desafio para mim. Eu não entendia o que estava acontecendo dentro de mim. E ali eu creio que já foi um gatilho de algo que lá atrás tinha acontecido comigo. Mas quando ele entrou, eu lembro até hoje essa cena, né? Que quando ele entrou, para entrar no avião, eu estava com um casal de amigos, meus amigos disseram até que minha feição mudou, meu rosto mudou, minha expressão mudou. Então, a verdade é que quando ele entrou naquela porta, foi o mesmo sentimento quando eu saí de casa, minha mãe encostou o portão. E eu não tinha entendido isso. E é difícil porque, naquele momento, eu realmente rejeitei ele. Porque antes dele me rejeitar, eu já tentei de alguma forma me armar, mas eu não consegui entender isso internamente. Foi tão difícil, porque foram 40 dias, ele acabou não ficando os 40 dias, ele veio, acho que foi com 30, 32 dias, que ele acabou voltando, porque ele percebeu
que existia algo diferente. Ele percebeu que eu não era a mesma. Ele percebeu que eu não falava mais da mesma forma, não agia mais da mesma forma. Eu entrei em depressão. Porque a guerra interna da gente é tão grande, os nossos sentimentos e emoções é tão intenso dentro da gente que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está se passando dentro de nós. Quando ele voltou, desesperado, para entender o que estava acontecendo comigo, eu simplesmente rejeitei ele. Então, quando eu olho hoje pessoas, e eu louvo o Senhor por isso, quando olho a minha família e olham tudo isso, eu louvo o Senhor, mas aquele momento, por falta de sabedoria, de entendimento das minhas emoções, dos meus traumas, daquilo que tinha passado lá atrás, eu realmente quase pus tudo a perder. Esse gatilho, sem entendimento, eu simplesmente botei ele para fora de casa. Ele acabou ficando 15 dias fora de casa, porque eu não queria mais ver ele. E ele tentava de tudo, tadinho, ele tem até um trauma. Ele não consegue mais me dar flor. Dar flor, buquê de flor. Porque foi no dia do nosso aniversário de casamento, ele chegou com o buquê mais lindo que eu já vi na vida. Com as flores que eu sempre falei para ele que eu queria, a gente sempre passou muita dificuldade financeira. E ele chegou com aquele buquê lindo. E eu simplesmente joguei assim o buquê, porque eu estava realmente ferida, machucada, e eu não sabia o porquê. E eu descontei e projetei nele algo que não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. E esse sentimento todo confuso interno foi externo, né? Foi externo, porque a gente muda. A nossa aparência muda. A Rafa hoje pregando aqui, eu falei, Deus, eu vivi tudo isso. Foi tão forte para mim, porque eu realmente fui a esposa tola, a mulher tola. As minhas atitudes mudaram, meu jeito de vestir mudou. Que ela falou até sobre a pastora Maria Amélia, né, dela não ter mudado, e as coisas, porque a minha cabeça mudou de tal forma que eu não podia mais deixar ninguém me ferir. Já tinham me ferido demais, por que eu ia permitir que ele fizesse mais alguma coisa comigo? Ele ia me abandonar de novo? Ele ia sair de novo? Mas a gente não entende. Mas externamente, eu fiquei doida. Gente, vocês me vissem naquela época, não era eu. Era visível, meus filhos falavam. E como isso mexe não só com a gente, mas com toda a nossa casa, toda a nossa família. Por isso que eu trouxe aqui ela para falar um pouquinho, né? Porque quem olha, pastora Mel, 4 filhos, pastor Rogério, que família mais linda de margarina, gente. Quali, de qualidade. E a gente olha e nem imagina o que passou, né? A gente sabe da história, né? Da luta contra o câncer e toda nessa história de superação que eles tiveram e milagres com Cristo, mas a gente não consegue imaginar a pastora Mel loira. Ela pintou o cabelo, ficou rebelde, de dentro para fora. O negócio foi tão grande, por quê? Porque dentro dela havia uma ferida emocional e o medo de ser abandonada de novo, né? E muitas das vezes nós vivenciamos coisas, né, tão fortes, né? Assim como a Maria Amélia contou, de familiar, com os nossos pais, com o marido, enfim, que na hora que acontece alguma coisa a gente se comporta, reage de uma forma tola, muitas vezes, como ela disse, doida e maluca, e a gente não está entendendo porque estamos nos comportando daquela forma. A gente acha que está livre, nós achamos que agora vai, mas na verdade é porque o inimigo já está tramando destruir a sua família, destruir a sua vida. E no caso dela, eu quero te perguntar, Mel, e aí, como é que foi? O pastor Rogério orou muito, né, claro. E como foi que caiu a ficha, que você falou, não, agora, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como que foi isso? Você foi orar? Foi a insistência dele? Em que momento que foi que você viu que você estava errada e que você estava para um caminho de abismo? Orar eu não fui, não vou nem mentir. Foi a eu graça. estava doida, eu estava tão machucada e tão ferida com tudo que tinha acontecido que eu não fui orar. Mas teve um dia que a gente tinha pessoas amigas que estavam passando um feriado com a gente, e foi tão forte aquele momento para mim, porque a gente estava num churrasco e o Rogério não estava, né? E eu lembro que naquele momento, um dos nossos amigos com a filhinha pequenininha, tocando aquela música do pai que gosta de, como que é, que dança com a filha? Girar no ar. É. Como criança me gira. Exatamente, essa música estava tocando, ele pegou a pequenininha dele e começou a girar no ar. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, filha, você tem a opção de fazer a mesma coisa com os teus filhos e com a tua história, assim como os erros do seu pai, ou você agora tem a opção de voltar atrás e deixar eu ressignificar tudo isso, mudar, transformar, mas me deixa agir. Foi tão forte aquele momento para mim, que naquele momento eu liguei para o Rogério.
E a gente conseguiu se reconciliar, mas o Senhor conhece as nossas dores, as nossas cicatrizes, e Ele sabe, e Satanás também sabe. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que a gente seja tola, que a gente não enxergue os nossos maridos como maridos, homens de Deus. Eles vão ser perfeitos? Não, gente, eles não vão ser perfeitos, mas eles são maravilhosos, homens que eu sei o marido que eu tenho. Ele batalhou muito pelo nosso casamento, e eu falo que se hoje a gente está junto, se hoje está aqui, é porque Ele se colocou como homem de Deus nesse momento, porque eu não tive sabedoria. Eu vou mudar a ordem aqui, porque eu quero continuar. E eu quero estender... Quero estender aqui a palavra. Vou deixar a Aline por último. A história da Érica. Talvez muitas conhecem a Eriquinha, né? Que é desse tamanho, mas é uma mulher gigante. De coração. Uma líder, né? Uma mulher, hoje ela é líder da hospitalidade nossa. E uma mulher de Deus, uma líder que você vê, um ministério que ama ela, honra, as meninas te amam. Glória a Deus. Cadê as meninas da hospitalidade? É maravilhosa, né? Louvado seja o Senhor. E muitas não fazem ideia do testemunho que ela carrega. E eu orei muito e eu falei com ela, converse com seu marido, se você recebe a autorização de Deus e do seu marido para contar um pouquinho aqui. Mas a história da Érica é um alerta muito forte para todas nós, como o inimigo trabalha sorrateiramente para destruir a família. Porque a Érica, ela quase abandonou o marido dela, e não só o marido, o filho também, por uma paixão. Muitas mulheres às vezes acreditam que estão certas nas suas decisões, sem perceber que elas estão caindo num laço e numa armadilha do inimigo. E eu quero que você conte pra gente um pouquinho do seu testemunho. Quais foram os primeiros sinais que você percebeu que o inimigo estava atacando a sua mente e coração? Como é que foi tudo isso? Como seu marido se posicionou? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Na verdade, assim, para mim, tudo começou com uma falta mesmo de comunicação, né? Que isso eu acho que é algo essencial, né, dentro de um casamento. E a gente já trabalhava junto, a gente já estava casado, o Benjamin, né, já estava com 3 anos nessa época, 2, 3 anos. E foi um pouco antes da pandemia. E a gente trabalhava junto, então a gente se dava muito bem, né, nos negócios, a gente sempre foi sócios e tudo mais. Mas dentro de casa a gente quase não conversava, porque a gente já ficava o dia todo junto e já tinha nossas, né, diferenças aí. O Fábio, ele é muito processual, eu sou muito pessoa, né, eu sou mais assim da galera ali. Então assim, a gente batia muito de frente e eu queria conversar, eu gosto de falar, né. E aí eu chegava em casa, quero te contar uma coisa, ele, agora não dá. Então eu preciso não sei o que, agora não dá. Aí, um determinado momento, assim, que foi o ápice para mim, foi quando ele falou assim, olha, se você está querendo tanto conversar, procura um psicólogo. Chama uma psicóloga, aí você passa umas horas lá com ela, você fala o que você está precisando ouvir, porque eu não tenho tempo, eu não consigo ouvir. E aquilo, para mim, eu falei, é verdade, eu vou procurar alguém que possa me ouvir. E foi assim, né, o inimigo, ele vai, né, dando essas pequenas ideias, né, as falsas verdades, né. Ele chegou em mim e falou assim, procura uma pessoa que te ouve. Não precisa ser um psicólogo, pode ser uma outra pessoa, que você pode passar mais tempo junto. O psicólogo você vai ter que pagar, uma outra pessoa você pode, né, passar um tempo junto. E foi isso que eu fiz. Fui, encontrei uma pessoa, comecei a me relacionar. E só que o Fábio, eu acredito que foi o Espírito Santo. Nessa época eu já estava, assim, muito desviada. A gente ia na igreja, né? Para vocês terem uma ideia, eu acordava de manhã e orava para chover, para não precisar ir na igreja. Orava para acontecer qualquer coisa para não precisar ir. Eu não queria ir na igreja, porque eu chegava lá, não era mais um ambiente que eu me sentia bem. Eu era literalmente uma pessoa, era uma mentira. Eu entrava lá, eu adorava a Deus, né? Levantava minha mão, não adorava, né? Levantava as mãos, e na hora de ir embora eu simplesmente saía vazia, né? E durante a semana me enchia com aquele monte de, né, coisa ruim. Só que nessa época, o que acontece? O Benjamin, ele ficava muito com a minha mãe. Minha mãe cuidou dele desde pequeno. Então, assim, a minha identidade como mãe, ela era totalmente destruída. Então, ele, como ele ficava muito com a minha mãe,
eu tinha essa visão de que a minha mãe supre o meu papel. Então eu comecei a pensar, eu vou fazer um plano aqui. Tudo isso eu fiz na minha cabeça. A gente tinha empresa no nome junto, tudo. Eu falei, eu vou pedir para ele tirar o meu nome da empresa. Vou falar para ele que eu estou cansada de trabalhar com ele, vou procurar outro emprego. E vou deixar o meu filho com a minha mãe e vou embora. Porque ele não me reconhece como mãe, então não vai fazer diferença. Esse era o plano. E aí peguei e comecei. Fabinho, vamos fazer assim e tal. E ele, naquele momento, eu acho que ele foi mesmo, sabe? Vamos, você está cansada mesmo. E foi entrando. E eu fui trabalhando, montando todo aquele, arquitetando o plano, né? Então, por trás disso, existe um plano perfeito do quê? Tal dia eu vou embora, largo eles aí, a minha mãe cuida do bem, o Fabinho se vira, arruma outra mulher, e eu vou embora, vou viver minha vida. Como a Melzinha disse, me modifiquei toda, a pessoa olhava para mim, eu não me reconhecia. Raspei todo o meu cabelo, fiquei estranha, mas para mim eu estava bem. Eu, assim, a minha imagem, ela mudou totalmente. Eu só usava roupa escura, sabe? Não tinha mais... Na verdade, eu estava focada na execução do plano. Era isso que eu queria. E em determinado momento, teve um dia que ele me seguiu. E ele viu o que estava acontecendo. E aí, nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou em casa, ele abriu a porta e ele falou assim, hoje eu vou salvar a minha casa. E eu olhei para ele assim, eu pensei, que bobo, né? Tipo, para mim... Eu fiquei pensando, o que será que ele está pensando? E eu olhava para ele com um olhar de desdenho, tipo assim. Tipo, entendi. Indiferença, eu não estava mais, né? Me importando com ele. Tudo que ele me falava, eu não respondia mais. Eu acho que essa é a pior fase, porque quando você se importa com alguém, você vai atrás da pessoa. Você fala, olha, eu estou te falando isso porque eu me importo com você. Mas quando você não se importa mais, a pessoa fala, você fica... Você só concorda. Entendi. Na minha cabeça passava, é isso aí, faz o que você quiser, não estou nem aí mais para você. Não gosto mais de você. Sabe, assim, eu estava desdenhando mesmo. E aí, nessa noite, ele esperou o bem dormir e ele veio e me falou assim, olha, eu já estou sabendo de tudo que está acontecendo. É assim, assim, assim... Aí ele falou assim, e agora eu quero te dar o poder de você decidir. O que você quer fazer? Você quer ir embora? Se você quiser ir embora, pode ir embora. Eu não vou te expor para ninguém, eu não vou contar para sua mãe, eu não vou falar para ninguém o que aconteceu aqui. Mas o que você quer? E, gente, naquele momento eu não senti nada. Eu acredito, né, que eu falei isso porque foi o Espírito Santo em mim. Eu falei assim, eu vou ficar pelo meu filho, porque eu não te amo mais. Mas eu não estava nem aí também para isso, porque eu já estava bolando o plano de ir embora. Então, eu acredito que ali foi o Espírito Santo. E ele falou, tá bom. Mas assim, parece que tá bom, eu vou ficar. E agora a gente vai virar o casal perfeito e tá tudo bem. Não. Eu me arrependia, eu chorava, eu deitava na mesa do café da manhã. Ele tomando café da manhã na minha frente, eu me arrependi de ter ficado aqui. Eu tinha que ter ido embora. Eu deitava na mesa, chorava. Entrava no banheiro, sentava no chão, chorava. E na minha cabeça eu pensava, eu vou ficar 1 ano aqui dentro dessa casa e depois eu vou embora. E isso era o segundo plano. Só que... nesse tempo, só tinha uma pessoa que sabia de tudo isso, que era uma amiga minha, e ela investiu muito em mim. Ela me dava livros, sabe? E eu pensava assim, eu não vou ler isso aqui, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero saber disso nada, eu quero ir embora, quero viver minha vida. E é interessante porque eu arrumei uma psicóloga nesse tempo, que era uma psicóloga que não era cristã, e ela falava assim pra mim, é isso aí, vai viver sua vida, você tem que fazer o que você quer. O mundo tá certo, a gente é livre, a gente tem que viver da forma que a gente quer. Esse pessoal da igreja, eles são muito quadrados. Então, assim, eu falei, é isso aí, vamos nessa, então agora vamos. E nesse tempo foram, isso foi antes da pandemia, então foram 4 anos. E às vezes as pessoas perguntam, você ama ele? Eu amo muito ele hoje, muito, muito mesmo.
Eu trouxe aqui a Érica porque muitas vezes nós estamos nesse caminho. O inimigo está te ajudando a bolar um plano, arquitetando um plano, e parece que é perfeito. Parece que a resposta é a solução para a sua vida. Mas muitas das vezes é um plano de morte. Ou melhor, todos os planos do inimigo são de morte. E a Érica hoje, quando a gente vê, sabe, ela, o Fabinho, o Ben, servindo ao Senhor, poderia ter sido uma ruína. Poderia o Ben ter ficado sem uma mãe. Poderia o Fabinho ter ficado sem uma esposa. Mas em todos os momentos, por mais que o Fabinho recebesse indiferença, todas as vezes que ele tentava falar com você, amar você, e ele recebia uma frieza, um bloqueio, uma indiferença, ele jamais desistiu. E ele, assim, quem me conhece, né, mais de perto, sabe, ele me chama o tempo todo de querida. E ele nunca me deixou te chamar assim. Por mais que eu tivesse errado com ele, pisado na bola, eu nunca deixei de ser a querida, sabe? Então, eu louvo pela vida dele. Porque ele foi muito forte, resiliente. E ele nunca me expôs, nunca contou nada pra ninguém. O primeiro lugar, né, que eu fui falar disso foi na nossa mesa do casulo. E naquele dia eu lembro que a pastora Rafa falou assim: olha, se tem algum pecado que vocês têm aqui, abre a sua boca, fala, deixa a luz entrar que a treva vai sair. E eu era a última da mesa. E eu fiquei, meu Deus, eu quero falar, mas eu tô com vergonha, o que as pessoas vão dizer sobre mim, né? E naquele dia eu confessei o meu pecado. E aquilo me deu um alívio. Quando eu acordei no outro dia de manhã, eu lembro que todos os dias eu acordava, ia fazer o café e abria para pegar a xícara. E era algo assim, eu abri o armário e eu me lembrava de tudo aquilo. Naquele dia eu abri o armário e eu falei assim: e aí, diabo, o que você vai me acusar hoje? Porque agora eu já confessei o meu pecado. E assim, quando a pastora Rafa me mandou mensagem, ela até me falou: me liga, tal. Eu falei: ai, deve ser alguma coisa de hospitalidade, meu Deus. Até eu falei para as meninas: a pastora pediu para mim ligar, eu vou ligar, vou ver o que é. Aí quando ela me falou: você topa, tal, assim, na hora meu coração testificou: vai. Aí eu falei assim: olha, pastora, por mim eu vou falar com o Fabinho, porque a história é nossa. Mas em nenhum momento, sabe, a pastora até comentou: olha, pode ser que, né, depois as pessoas olhem, porque acontece. Mas de verdade, eu não me importo com o que eu fui, eu me importo com quem eu sou hoje. E eu me sinto, nos últimos, né, meses agora, o Senhor tem falado muito comigo, porque quem é do meu ministério sabe, lá a gente tem acho que umas 60, 70 mulheres. E outro dia eu estava ali na cafeteria, o Fabinho fala que é o ponto de aconselhamento. 1, 2, 3, aí chegando, não sei o quê. E aí eu falei: Senhor, eu levanto essas mulheres, eu falo para elas sobre tantas coisas, e quem me levanta? O Espírito Santo falou: eu te levanto. Eu te curei para isso, eu te restaurei para que você pudesse vir aqui falar hoje. Então, assim, eu não tenho vergonha do que eu fiz, porque eu fui limpa. O Senhor teve que me levar lá no fundo do poço, porque quando a gente está no fundo, o único lugar que a gente tem para a gente olhar é para cima. Foi quando eu pedi resgate: Senhor, eu preciso. E foi um processo, né? E é isso que eu queria te perguntar, porque assim, você disse que você decidiu ficar pelo filho, mas que não amava. O que você diria para as mulheres que talvez estejam sentadas aqui, que talvez sintam que não amam mais os maridos ou estão atraídas por outras pessoas? Na verdade, assim, a atração, ela é um sentimento, né? E o amor, o amar é uma decisão, é uma ação. Então, todos os dias, você acorda decidindo amar mais uma vez. Porque se eu fosse pensar por tudo que aconteceu, não, mas eu decidia. Hoje eu vou decidir renunciar a isso. Hoje eu vou... Quem caminha comigo de perto, o meu marido, ele está por aqui. Ele é extremamente perfeccionista. Então, tudo que ele me fala: põe a colher virada para baixo. O Espírito Santo fala: põe a colher. Então, assim, até esses dias a Amy, minha amiga, falou assim: nossa, amiga, que eu falei para ela assim: amiga, eu sou fleumática. Ela falou: nossa, você disfarça bem. Eu falei: é o Espírito Santo em mim. Eu fui transformada. Porque assim, não tem como a gente amar pessoas, amar o esposo,
né, restaurar se não for o Espírito Santo, né? É o fruto do Espírito todos os dias, domínio próprio, te amo, te amo, te amo. Então, assim, é uma questão de decisão mesmo, é decidir amar, decidir mais um dia, né, caminhar com aquela pessoa. E, gente, não existe, é mentira isso que você deixa de amar alguém. É mentira. Isso é o diabo que coloca na sua cabeça e coloca uma outra pessoa no lugar dessa pessoa, que, na verdade, vai ser, se bobear, pior do que essa daí. Entendeu? Então, assim, é o que a pastora falou. Casou, minha filha, agora, joelho no chão e segue a vida. E Deus ajuda, amém. Ajuda. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pela vida da Érica, pelo grande testemunho, que livramento, uma família destruída. E louvado seja o Senhor, está aqui restaurada. E a gente vai finalizar agora com a Aline. Muitas não conhecem, porque na verdade o que acontece? A igreja cresceu demais, gente. Então muitas conhecem a história da Aline, mas muitas não conhecem. E o Espírito Santo, né, me colocou no coração para convidá-la a estar aqui com a gente. Ela tem um testemunho muito lindo, né, do que o Senhor fez. E a Aline passou pela dor, duas dores, que é da infertilidade e a do luto. E eu queria que ela compartilhasse aqui com a gente a história dela. Eu não vou fazer perguntas, não. Quero que o Espírito Santo te use nessa tarde para uma palavra mesmo, contar o seu testemunho de como foi o seu processo, tanto com a infertilidade, as decisões que vocês tomaram, né, em oração, em fé, quanto também o luto. Boa tarde, graça e paz. Bom, eu e o Wallace, nós já estamos juntos há 8 anos, mas nós, quando nos casamos, em 2017, a gente, como todo casal, né, almeja ter filhos. E ali, então, nós começamos a não prevenir, enfim, e a gente tinha o nosso tempo como casal, e assim, não era tentante, né, a palavra, porque se usam muito a palavra tentante. Não, nós entregamos para Deus e deixamos fluir. E em 2021, eu não engravidava, e eu falava assim, Deus, mas o que está acontecendo, né? Porque o Wallace é saudável, eu sou saudável. Então, assim, a gente tem uma vida super ativa, a gente pratica esporte, né? É o que a gente pensa na nossa mente ali, né? A gente tem fé, nós temos uma vida com Deus de fato, né? Então, o que está acontecendo, né? Porque já eram ali quase 4 anos, né? De casados. E como nós já nos conhecemos há muito tempo, nós temos uma história antes, faz 18 anos que nós estamos juntos, nós namoramos 11 anos. Então, assim, né, antes de conhecer Jesus, a gente praticava algumas coisas que, né, que é pecado mesmo, de fato. Mas quando nós nos casamos, acertamos a nossa vida ali com Deus, e a gente começou a pedir para Deus mesmo, né? A gente quer ter um filho. E aí, em 2020, eu não engravidava, e eu resolvi buscar ajuda médica mesmo, de saber, né, se estava tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. E quando eu fui fazer os meus exames, a única coisa que deu de diferente ali, eu tinha um cisto, né, ele era fora do útero, então ele era intramural, né, que é fora do útero. E o médico falou assim, olha, eu vou te passar um remédio para você ovular mais. Só que assim, isso não vai impedir você de engravidar, é mais difícil, mas a gente vai com remédio mesmo, né? Então, assim, e é muito difícil, porque você fala assim, nossa, mas eu acredito em Deus, por que eu preciso de um remédio, né? Por que eu preciso de algo para fazer com que eu ovule mais ali, né? E ali foi onde Deus começou a trabalhar em mim, né? Que essa parte mesmo. E aí, né, nós tentamos aí durante 1 ano com esse remédio, com esse medicamento, e eu não engravidava. Então foi onde o médico falou assim, Aline, vamos buscar saber se está acontecendo alguma coisa com ela, se está tudo bem, porque, né, com você está tudo bem, né? Tirando isso não vai te pedir. Então nós fomos e procuramos uma ajuda médica, né, um urologista. É muito importante isso. Nós como mulheres
né? Porque a sociedade, ela põe muito sobre a mulher, né? A mulher não pode engravidar, a mulher tem algum problema, né? Então, assim, nós como mulheres, como auxiliadoras, como ajudadoras, como conselheiras, nós devemos também, né, buscar isso, né? Será que está acontecendo alguma coisa com o nosso esposo? Porque a nossa fé, a gente tem a fé ali, nós estamos orando, né? Mas chega uma hora que a gente precisa. Deus colocou os médicos aqui, né? A medicina é do Senhor. Então, a gente precisa, de fato, buscar. E então nós descobrimos que o Wallace, ele tinha, né, uma varicocele, né? E então isso o impedia de engravidar naturalmente, né, de vias naturais. E o médico nos deu 3 opções, que foram fazer fertilização in vitro, ele tomar um medicamento, só que o medicamento ele falava que era um processo muito demorado, ou fazer uma cirurgia da varicocele, só que podia ali zerar. Então podia acontecer dele ter uma isospermia, que é a infertilidade total, assim, né? Então, foi muito difícil, porque no meio cristão, no nosso meio mesmo, tem preconceito. Existe muito preconceito quando se fala sobre infertilidade. É um tabu, sabe? As pessoas, elas ainda têm muito preconceito. Nossa, mas eu acredito em Deus, Deus é poderoso, Ele é capaz. E sim, Ele é capaz, Ele dá vida, é Deus que vai dar vida. Independente do meio e das vias que Ele fizer nós passarmos, é Ele que vai dar vida, Ele sopra a vida, né? Ele tira e Ele dá vida. E ali para mim também foi muito forte, porque a gente tem um orgulho, né? Nós temos, algo que Deus, né? Eu acredito que Ele trata muito em nós, é o orgulho, né? Somos seres humanos, carne. E ali eu falei, meu Deus, por que eu vou ter que passar por isso, né? Porque para a mulher é um processo, assim, de você mexe com tudo. Você mexe com o seu emocional, você mexe com o seu físico, você mexe com o seu espiritual. Sabe, eu falei, meu Deus, por que eu preciso passar por isso para ter um filho? E Deus, Ele falou assim, é assim que eu quero fazer. Ou você se submete, ou você vai continuar esperando, né? Então, talvez você esteja escutando aqui, procure médicos, procure sim, ore, tenha fé. É possível de forma natural, com certeza. Já vimos tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos. Mas quem dá vida é Deus. Então, se for para você não ter filhos, o Senhor vai fechar sua madre. Mas se for para você ter filhos, o Senhor vai dar vida, nem que seja um embrião. Né? Teve uma moça aqui que uma vez ela veio aqui, também estava no processo de fertilização. Ela falou, pastora, só deu um embrião. Eu falei, só precisa de um. E foi, né? Lindona teve uma menina. E como que foi? Você engravidou? Engravidei, né? Via fertilização in vitro. Nós tivemos 3 embriões, né? E aí eu fui fazer a transferência do primeiro embrião, da primeira vez. E como eu só tinha 3, pela minha idade, tem uma quantidade de embriões que a gente precisa transferir. E tinha que ser 2. E eu só tinha 3, né? Eu tinha 3 lá. Então, assim, ela falou assim, olha, Aline, é melhor a gente fazer, já transferir esses 2. Então, assim, a chance de dar certo é maior. E aí eu lembro que dentro do consultório eu falei para ela assim, eu vou transferir 1. Aí ela falou assim, olha, Aline, é muito difícil. E eu lembro que na hora ali na sala dela eu falei assim, olha, o Deus que eu sirvo, se Ele falar que esse 1 vai ser o meu filho, Ele vai ser o meu filho. E foi o meu filho. Eu transferi 1 embrião e eu tive o Gael, que foi o meu primeiro bebê, né? Ele... Já posso falar? Ele foi o meu primeiro bebê. Foi uma gestação super tranquila, né? Eu não tive problema nenhum. Sempre muito assistida, né? Porque, quem sabe, assim, o processo ele é muito assistido, né? De fertilização. Mas com 6 meses... tive um dia normal, né, servindo ao Senhor. Aqui eu estava na igreja, estava servindo ao Senhor, preparando coisas para o Senhor, né, fazendo as coisas do Senhor. E eu cheguei em casa, continuando, né, fazendo aquilo para Deus. E eu comecei a sentir contração, de fato, assim. Eu estava de 23 semanas, perdão. E eu comecei a sentir muita contração. Liguei para o Wallace, falei assim,
tô sentindo contração, e eu comecei mesmo a sangrar ali, eu entrei em trabalho de parto, eu já estava em trabalho de parto. Meu esposo trabalha em Campinas, então eu precisava de socorro rápido, né? Liguei para uma amiga aqui da igreja, né? Ali o esposo dela me levaram para o hospital, a gente já chegou ali, eu já estava mesmo em trabalho de parto, e ali a minha bolsa rompeu, e o médico, ele foi muito taxativo, assim, quando ele veio falar comigo, né? Naquele momento ali, ele falou assim, olha, a gente não tem mais o que fazer, você já está em trabalho de parto, a sua bolsa já rompeu, não tem como a gente fazer nada para segurar o bebê, é um bebê muito prematuro, então a gente vai deixar você ter o parto. Só que, assim, quem vai lutar com a própria vida dele é ele, né? E eu lembro que, assim, você ouvir isso é muito difícil, porque, gente, a gente quer ter um filho, né? Ali, tipo, eu passei por um processo para chegar até ali, né? E não só o processo da medicina, mas com Deus mesmo ali. Deus me tratou muito, assim, nessa área de aceitar ir para isso, né? Para essa condição. E ali eu entendi que o Deus que dá vida, Ele também é o Deus que tira a vida. E Deus, muitas vezes a gente acha que o milagre de Deus é, tipo, Ele ter sobrevivido. Meu filho faleceu, né, durante o parto ali. Só que ali eu entendi que Deus, Ele tinha algo comigo e com o Wallace, sabe? No sentido de... eu fiz o que vocês quiseram, mas agora vocês vão deixar eu fazer o que eu quero, sabe? E ali a gente se submeteu, de fato, à vontade de Deus. E a gente fez uma oração de entrega mesmo. Nós entregamos o nosso filho, porque o nosso filho era do Senhor, né? Ele é do Senhor. Ele não era nosso. Deus nos emprestou ele durante esses 6 meses, né? A gente podia sentir esse amor por ele. E aí, então, veio a fase do luto, né? Como foi? Uma pessoa jovem, primeiro filho. A fase do luto, eu passei por 2 lutos na minha vida, né? Um eu preciso citar, que foi o da minha mãe há 10 anos atrás. Eu não conhecia Jesus. E eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente. Eu sempre fui uma pessoa assim, não, eu estou bem, eu estou ótima, eu estou... Deus, assim, não tinha uma vida com Deus, mas eu era sabe, a pessoa que, não, eu sou autossuficiente, eu consigo... E da minha mãe ali, eu não vivi o luto da minha mãe, eu simplesmente sentia dor, óbvio, né, a saudade, né, minha mãe era maravilhosa, então ela faz muita falta, mas eu não me permiti sentir. E no do Gael, eu já conhecia Jesus. E eu me lembro que o dia que nós fomos enterrar ele, eu coloquei ele ali, né, no túmulo dele, e eu lembro que o que eu falei para o meu pai, eu olhei para o meu pai estava lá comigo, eu falei assim, pai, por que Deus está fazendo isso de novo comigo? Foi a única vez da minha vida que eu questionei o Senhor, e depois daquele dia eu não questionei nunca mais. E ali eu falei, e ali meu pai me respondeu, filha, eu não sei. E ali eu disse, tá bom, pai, mas eu quero sentir tudo que eu tiver que sentir. E ali eu coloquei a minha vulnerabilidade no Senhor. Ali Deus começou a me transformar de fato numa nova Aline, né? Porque nós precisamos ser fortes, mas nós precisamos ser fortes em Deus. Nós não somos forte coisa nenhuma sem o Senhor. E ali foi aonde Deus colocou, agora você vai ser forte porque eu te faço forte. E não é sobre uma força de você tá tudo bem, não, é uma força de você ter a coragem de entregar a sua vulnerabilidade e deixar Deus cuidar das suas dores de fato. Porque a mesma dor que dói é a mesma dor que cura. Então ali eu estava sentindo dor, mas eu estava sendo curada, eu estava sendo transformada, né? Nas mãos do oleiro. Nas mãos do Senhor. Hoje, você tem a Betina, que ela é um milagre do Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Deus faz. A Betina maravilhosa, ela é um verdadeiro milagre. Mas deixa aqui para nós, como foi vencer os medos e voltar a sonhar
depois de tanta perda. Porque talvez as meninas estejam te escutando, né? Eu perdi uma mãe, porque, meu Deus, gente, eu acho que deveria ser proibido, né? Deus não deveria deixar uma mãe ficar e perder um filho antes. Eu não sei, né? A gente pensa assim, perder um filho é muito, imagina, eu não passei por isso tão difícil. Talvez você passou por esse luto com um filho ou com uma mãe, assim como ela mesma disse, e ela voltou a sonhar. Porque no meio disso tudo ainda ela voltou a sonhar e voltou para os processos novamente de FIV, que você sabia que tinha que enfrentar de novo esses processos. Como foi passar por tudo isso, né? E não deixou de acreditar que Deus podia fazer algo novo. Como foi enfrentar esse medo e esse processo de novo? Eu sempre entendi que Deus, a fé é você acreditar no caráter de Deus, independente de qualquer coisa, se Ele te der ou se Ele não te der. Nós tínhamos os 2 embriões, então assim, a gente orou, passamos pelo processo de novo, né, de transferir, nós transferimos 2, mas Deus quis só a Betina, né, o outro, Ele está com ele. E só que assim, ali, tem até uma frase que a pastora Rafa falava, porque a pastora viveu muito isso comigo, né? Ela falava assim, sabe o que... E eu nem sabia disso, tá, gente? Eu entendi. Ela falou assim, sabe o que mais me admira em você? Que você acredita no milagre, mas você não fica esperando o milagre. E ali foi aonde virou a chave de tirar o medo mesmo, sabe? De falar assim, não, eu não posso ter medo. Porque se eu falo que eu acredito que Deus dá e Deus tira, então assim, eu não posso ter medo. Então eu vou atrás do meu milagre, né? E eu busquei de fato o meu milagre, né? Eu fui atrás, eu orei, eu pedi, eu jejuei, eu me submeti à vontade do Senhor, né? Porque é isso muitas vezes nós queremos milagre, mas a gente fica sentado assim, ó, esperando, né? E não é isso que o Senhor quer. Deus, Ele quer que nós nos mova, né? A fé, ela move montanhas, né? É isso que diz a palavra de Deus. Então nós também precisamos nos mover diante a nossa fé no Senhor, né? E aí eu fui buscando, então assim, claro que muitas vezes vinha o medo, né? E aí eu ia e orava mesmo, eu falava, Deus, me tira todo esse medo, me tira esse medo, não permita que eu sinta esse medo, porque eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer. E então eu tive a gestação da B, foi super tranquilo. A B nasceu com 39 semanas e 5 dias. Não veio antes da hora. Tipo, veio, né? Eu já falava, filha, pode vir, já dá para vir já. E assim, e a Betina, de fato, gente, ela é a minha primavera. Porque eu vivi o outono, eu vivi o inverno, nesse tempo, né, de gerar, né, de preparar a Betina, de gerar o Gael. Então, assim, os dias cinzas, os dias frios, ele vem para a gente viver a nova estação, que é a primavera. Então, assim, eu creio que assim como eu vivo a minha primavera, que é a Betina, inclusive nasceu na primavera, então, assim, Deus, Ele faz. E a gente precisa, de fato, confiar que nós iremos viver essa nova estação, amém, que nós iremos viver a nossa primavera. Mas, se for para deixar algo aqui, eu deixo, busque viver essa primavera. Não se esconda nos dias frios e cinzentos, né? Pode sofrer, não desista ali na dor, né? Porque, como eu disse, a dor que dói é a dor que cura. Porque hoje a gente está aqui, eu estou aqui, eu creio no Espírito Santo, né? Que eu estou sendo curada novamente, né? Porque toda vez que a gente fala sobre isso, a gente é curada. E eu creio que muitas mulheres são curadas também, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, pela vida dessas mulheres. Quero agradecer a vida de vocês. Muito obrigada pelo sim, por compartilhar, né, um pouquinho da história de vocês, mesmo sendo tão difícil, né, relembrar algumas coisas que a gente não tem vontade de relembrar, mas a verdade é que o Senhor ressignifica tudo. É para a glória dele, é para um bom testemunho, é para um alerta, é para dizer para mim e para você que há esperança, e nós não vamos caminhar no medo, mas sim na convicção do chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas.